Oi, amados, tudo bom? Como é que estão? É, eu gostaria de falar sobre uma doutrina que é importante para a nossa vida também. O apóstolo Paulo, ele sempre nas suas cartas, ele começa de maneira doutrinária, dá os passos, o que é a base, para depois ele cobrar, para depois ele falar sobre a conduta, sobre a prática na vida cristã, né? Então é importante a doutrina para a nossa vida, para fortalecer a vida cristã, tá certo? É importante a base doutrinária para isso. E gostaria de tratar um pouco sobre a doutrina da revelação, né? E gostaria de citar o texto, Atos 14, 15 a 17, que diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Paulo está falando para aquele povo. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertestes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmos, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Qualquer consideração, né, das doutrinas bíblicas, bem como da doutrina cristã, em geral, se preocupa com uma pergunta, com uma grande pergunta: como é possível conhecermos a Deus? Como é possível? Jó, em 23:3 diz assim: se eu soubesse onde poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Então, o objetivo do homem neste mundo é conhecer a Deus, certo? Então, e nós temos, a pessoa, ela não nasce ateu, ela se torna, né, pelo fato de muitas circunstâncias, de coisas que ela vai adquirindo. Mas o homem, ele tem uma consciência da presença de Deus, né? Ele pode negar isso, ele pode ir contra isso, ele pode achar que isso é uma invenção das pessoas, que isso é uma invenção, como o Feuerbach falava, uma criação da sua mente, mas está aí essa ideia da presença, a consciência da presença de Deus. Então isso está no homem. E existe pessoas que acham que nós podemos conhecer a Deus, né, pela razão, né? Então a primeira, aquela ideia da razão, de você ir atrás. Então muitas vezes nós cremos nos nossos esforços, né, e que nós podemos buscar e encontrar Deus. Então desde os primórdios o homem tem dentro da sua história esse desejo, uns vão atrás, porém o pecado embotou essa busca na razão. A razão ficou embotada pelo pecado. Então ele não consegue conhecer a Deus pela razão. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Então pela minha sabedoria eu não vou conseguir, né, conhecer a Deus. Então, amados, é importante nós entendermos que a nossa razão, ela já está embotada. O segundo passo que as pessoas têm para conhecer a Deus é o caminho dos místicos, né? Então os místicos dizem assim, se você deseja conhecer a Deus, então a melhor coisa a fazer é mergulhar em você mesmo. Dentro de cada um de nós há uma luz interior, né, que afinal levará a Deus. Então você não precisa de conhecimento, você só precisa olhar para você. Então os místicos ficavam atrás de si mesmos, né, para poder conhecer a Deus. Mas em razão da queda, todas as faculdades e poderes humanos ficaram afetados pelo pecado e pela inimizade natural.
Então, eu repito que o conhecimento de Deus através da diligência humana se torna uma completa impossibilidade de você conhecer a Deus, né? Então, a nossa única esperança, né, de conhecer genuinamente consiste em que Ele, o Senhor, graciosamente se revele a nós, né? Então, esse ensino, o cristianismo diz que Deus se revelou, que Deus já fez isso. Então, se Deus não se revelar a nós, nós não podemos conhecê-lo. Mas Ele já fez isso, e isso está registrado na Bíblia. E esta doutrina importante é a doutrina da revelação.